Não existe o melhor momento, pessoal. Isso é uma pergunta frequente também nas caixinhas. Ah, o melhor momento é o primeiro ano, é o segundo, é o internato? Quando tiver uma boa oportunidade que se encaixe com o seu contexto familiar, social, financeiro, cada um vai ter o seu melhor momento. Não existe o melhor momento médico. Ah, isso vai me tornar o melhor médico porque eu fui no melhor momento. Não, isso não existe. E aí, senhores, vamos começar, como sempre, né, com um brinde. Saúde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lucas, Danilo, Jota e Davi. E a gente está iniciando, como eu falei, a terceira temporada do Sétimo Cast. E o tema de hoje é um tema que constantemente vem pergunta pra gente, né? Que é intercâmbio, experiência internacional. E a gente vai tentar trazer para vocês, como sempre, a nossa impressão, baseado nas vozes da nossa cabeça, que é a nossa fonte de referência. E o objetivo é a gente bater um papo. A gente bater um papo sobre experiência internacional, como isso muda a nossa vida, que benefício traz, qual é o custo a se pagar por isso. E vamos lá, começa aí, Jota. Você fez intercâmbio na graduação, não foi? Foi. Eu fiz nas férias do 4º para o 5º ano, então logo antes de entrar no internato. Foi um intercâmbio meio que de última hora, assim, não estava planejado. E aí, quando começou minhas férias, eu tinha uma amiga de uma outra faculdade. Lá na época em Salvador só tinham 3 faculdades. A UFBA, que era a que eu fazia, a Baiana, que eram as duas primeiras, UFBA e Baiana, e tinha a FTC. Essa colega era da Baiana e ela estava fazendo o intercâmbio quando começou minhas férias. Então eu tinha pouco tempo, eu tinha, sei lá, um pouco mais de um mês de férias. E eu dei na telha que, tipo, pô, tenho que ir também, eu quero fazer. Por que você quis fazer intercâmbio? Cara, Sinceramente. Sinceramente, eu queria viajar nas férias, né? Conhecer um lugar novo e aproveitar a viagem para crescer um pouco mais. Muitas vezes é um motivo para nossos pais ajudarem a gente a fazer uma viagem. Exatamente. Né? Essa é a verdade nua e crua, né? Exato. Eu queria viajar. O objetivo era primeiro curtir, porque eu estava no meu período de férias, mas curtir aproveitando alguma coisa e com pretexto para meus pais me darem a viagem. Tanto que o lugar, a escolha do lugar não foi muito minha escolha, foi porque essa amiga minha já estava lá. Então eu comentei no Instagram na época e tal, Facebook, nem Instagram era. No Facebook, ela me respondeu, como ela tinha conseguido, me passou o contato da mulher, eu entrei em contato, 10 dias depois eu estava viajando. Então foi uma coisa muito rápida. Para onde você foi? Fui para Pittsburgh, no Pensilvânia, Estados Unidos. Você estava em qual ano da faculdade? Eu estava nas férias do 4º para o 5º ano. O pessoal que estava lá, tinha um pessoal tanto da Baiana quanto da FTC, da UFBA não tinha ninguém, mas o pessoal que estava lá era um pessoal que já estava no internato. Alguns no 5º, outros no 6º ano, então era o mais novo. Mas, cara, foi muito bom, muito bom. Eu não tive muita escolha, eu sempre entrei na faculdade querendo fazer uma área cirúrgica, então, dentre as especialidades cirúrgicas que eu tinha disponível para eu ficar, só tinha cirurgia torácica, então foi a que eu escolhi. Nunca pensei em fazer cirurgia torácica, mas fui mesmo assim. Era o que tinha. E você foi para fazer o que exatamente? Assim, como é que era o acordo? Como é que era o combinado lá? Observership. Eu acho que a maioria como um estágio de curta duração, não é um estágio optativo do internato, nada disso. Você vai como observership. Né? Então, você vai para observar, você não está lá no seu contrato que você não vai ter contato com o paciente diretamente, sempre acompanhado de alguém, você não vai examinar o doente, você não vai entrar em cirurgia. Você entrava na sala de cirurgia, mas você não se paramentava, não podia. Mas aí, o curioso é que eu fui para a cirurgia torácica, era a única área cirúrgica disponível, só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu não ia aproveitar nada. Porque, assim, cirurgia torácica não tem muita coisa para você ver. Cirurgia aberta eu não consegui enxergar nada. Na primeira semana eu falei, porra, tô perdendo tempo. Vou mudar. E aí o que estava mais perto de uma área cirúrgica era endoscopia. E aí eu fiquei no serviço de endoscopia e colonoscopia. Cara, por um momento eu pensei até em fazer aquilo lá. O chefe era um latino, era um colombiano, ele já era um senhorzinho, 70 e poucos anos.
já morava lá há muito tempo. Mas, pô, fui muito bem acolhido, foi muito bom. Assim, você fez um intercâmbio que seu objetivo era fazer uma viagem, né? E aí você aproveitou para conciliar as duas coisas. E o que é que assim hoje você olhando retrospectivamente, é muito fácil retrospectivamente você falar. Mas o que é que você acha que foi assim, o que é que isso impactou diretamente, assim, significativamente na sua carreira ou na sua vida pessoal? Primeiro, Ou talvez ele possa falar disso em outro momento, a gente partir para os outros, eu depois acho a que gente vai vai dar uma voltar. rodada em todo mundo e depois a gente E fala do voltando, que a acho que gente vai ficar. aprendeu, que a gente troca Você ideia. fez intercâmbio, Davi, na faculdade? Eu fiz um intercâmbio na faculdade, eu estava até aqui, enquanto o Jota estava falando, lembrando das coisas do que eu fiz e o que era interessante trazer aqui. Por quê? Porque o intercâmbio que eu fiz durante a faculdade, inclusive me levou a atrasar um semestre na formatura, foi um pouco atípico para a área médica. Por que atípico? Então, a primeira coisa aí eu estava pensando, duas coisas que eu acho que vale a pena comentar a respeito desse período que eu tive fora. Primeiro, é essa dúvida que muitos têm sobre atrasar a faculdade, atrasar a formatura. A gente é de Universidade Federal e aqueles que são de Universidade Federal, faculdade pública e tal, sempre entram com um pouco de receio, né? Ouvi muito de greve, atrasar a formatura, isso e aquilo e tal. Então é natural que o estudante tenha esse medo de início e ele pense nisso quando ele pensa em fazer um estágio fora. Se dá para fazer ao mesmo tempo, quanto tempo ele fica fora, se vai atrasar a formatura, se isso não vai atrapalhar a vida dele, se ele não vai entrar na residência velho, apesar dele ter 24, 25 anos, o cara já acha que tá velho, né, para isso. E eu acho que não. Eu acho que, como é que foi comigo? Durante a graduação, o estágio que eu fiz foi entre o final do quarto ano e o início do quinto. Foi um semestre que eu atrasei. E foi até bom, porque você dá uma descansada, para mim foi bom, deu uma descansada antes de entrar no internato, você amadurece naquele período também, sai um pouco daquela vidinha ali da faculdade o tempo todo, estudando sempre a mesma coisa, aquela vida fechada ali dentro da medicina, mas foi muito atípico. Então a primeira coisa que eu quero pontuar sobre isso não se preocupem com atrasar semestre, porque assim, vocês vão ver que 1, 2, 4, 5, 10 anos depois, aquele semestre que você atrasou não faz nenhuma diferença na sua vida. Do meu ponto de vista, ainda foi bom, porque eu era de uma turma na frente de Danilão, formei junto com ele, que a gente já era amigo, mas estreito o laço, você tá ali sempre junto no dia a dia do internato, vivendo as mesmas coisas parecidas. Como me aproximei de outras pessoas também, e os amigos que eu tinha de anos anteriores não perde de forma alguma. Então, quem tem essa preocupação, quem é uma preocupação, vou dizer assim, um pouco até infantil, não tenha essa preocupação. Se você tem a oportunidade, você vai ter que atrasar um semestre, até um ano, sem problema nenhum, tio. Isso não vai lhe atrapalhar nem um pouco na sua carreira. Mas intercâmbio, eu lembro, você fez uma coisa na América do Sul, né? Como é que foi? Não, isso foi outro. Não vou nem falar desse, que esse foi outra coisa que não chegou a atrasar. Mas foi um estágio na Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Ou seja, um estágio mais na área de saúde coletiva, epidêmio e tal. Então não era dentro de hospital, não era vendo paciente, nem cirurgia, nem nada. Mas assim... E onde foi? Foi em Washington DC. Estados Unidos. Era um programa que era vinculado às Nações Unidas, com os objetivos do milênio, né, que tinha naquela época, eram 8 naquela época, hoje já são mais, e tinha uma bolsa, inclusive, e teve uma seleção pela assessoria internacional da UFBA, e já tinha tentado um ano, não fui selecionado, e aí fiz de novo. Eu era o único do programa inteiro que era da área da saúde, era muito advogado, gente da área de relações internacionais, administração, etc. Negócios internacionais. Puxar um gancho só isso aí, que assim, os médicos, né, a faculdade de medicina, os alunos, são acho que os únicos que têm esse medo de atrasar o curso desse jeito, né? Você vê nas outras áreas, a galera faz muito mais intercâmbio do que na área da saúde, né? Principalmente na Universidade Federal. É um atraso pro curso, mas eu tenho certeza que todo mundo vai concordar que ganho pra vida. É um ganho pra vida. Você não atrasa a sua vida, Não, você atrasa o seu curso. E isso era a segunda coisa que eu ia comentar, que eu acho que vale a pena comentar desse estágio. Não vou ficar comentando do dia a dia aqui, porque é outra coisa diferente do que a maioria vai ter interesse, mas eu acho que foi muito interessante, e eu dou como uma sugestão, uma recomendação, uma dica, principalmente para aqueles que estão numa faculdade pública ou numa universidade, numa faculdade privada grande também, que tem essas oportunidades, ou pelo menos é mais comum nesses ambientes, de fora da medicina. Então, esse estágio que eu estou falando foi uma seleção, com bolsa, inclusive, e tudo mais, mas não tinha ninguém da área da saúde. Não é que era proibida, é porque não tinha, o pessoal não se interessava, não corria atrás.
E a gente que está na universidade pública, na área médica, a gente muitas vezes fica fechado naquele mundo, né? Só a faculdade de medicina, só aquele ambiente ali, e não percebe que você está na universidade. Você tem muitas oportunidades que às vezes a gente não se abre para aquilo. Então, para vocês que estão em assim, universidade pública principalmente, ou faculdade privada grande, abram os olhos. Onde é que tem oportunidade legal de vivenciar coisas diferentes, viver a universidade? É uma universidade, né? Então vivencie aquilo tudo, né? Não fique só fechado naquele mundo da medicina. Que é legal, a gente escolheu aquilo, mas assim, abra a cabeça, né? Não seja bitolado, como a gente fala. Um parêntese só, não tem nada a ver com o tema do podcast, mas na última aula que eu dei, na discussão pós-aula da CPT, a gente estava comentando justamente isso. E foi unânime. Essa troca, eu não tinha isso na minha cabeça. Eu conhecia duas realidades, a de Salvador e a de São Paulo. Mas parece que na maioria dos outros estados, dos outros lugares, as universidades federais, elas têm um campus com todos os cursos e medicina num lugar separado. Em Salvador é assim, na USP é assim, tem uma cidade universitária lá e a faculdade de medicina é separada. E aí o pessoal de Minas falou que é assim, uma menina do Paraná falou que lá é assim. Então, cara, eu acho que deve ser uma coisa cultural, sei lá o quê, mas acaba restringindo o aluno ali no convívio só de medicina, talvez só área de saúde. E geograficamente também dificulta, de certa forma, também. Exatamente. E aí deixa a pessoa meio bitolada. E aí a sacada que eu dei, assim, depois que eu me formei em cirurgião vascular, a gente vê a contribuição da tecnologia, né, na medicina. Cara, tudo que entra de tecnologia tem uma engenharia muito robusta por trás. Né? E a maioria das equipes são muitos engenheiros e um médico só ali. Então, assim, esse intercâmbio, a partir daí é que surgem inovações na medicina. Né? Um médico sozinho, lógico, ele é capaz, mas é esse intercâmbio com outras especialidades que gera isso. E aí eu já entro, voltando agora para a parte do estágio, é uma das coisas que o estágio fora te possibilita. É ver os avanços da medicina, lógico, a gente está no Brasil, um país em desenvolvimento, e que a nossa medicina é de ponta, os médicos aqui saem muito bem formados, mas as novas tecnologias surgem fora ainda. Né? Então, é uma das coisas que te dá muita vantagem, é você ter acesso àquela medicina que talvez seja o futuro daqui, ou talvez não, mas é aquela medicina associada a uma tecnologia moderna, de ponta e atual. Eu não sei nem se eu me preocuparia tanto com isso ainda na graduação, né? Eu acho que esse não é o foco. Na graduação foi uma coisa que me marcou. Sim. Eu posso até não ter extraído o máximo que eu podia disso, mas foi uma coisa que me marcou. Não, e de certa forma, assim, a gente não vai falar só de graduação aqui, né? Pra você que tá, eu já tô residente, então eu vou parar de ouvir podcast porque tá falando só de graduação. Não, a gente vai falar de estágios pós-graduação também. Mas... Eu queria trazer, assim, a gente falou do seu estágio, que foi um estágio meio que, sua experiência, que foi uma coisa meio fora da área de saúde, da Jota, que ele foi para um observership, que é uma coisa que até quem quer fazer residência nos Estados Unidos é uma coisa meio que obrigatória. E tem o que o Danilo fez, né? Que não foi muita coisa relacionada à medicina, foi para aprender o inglês, né? Eu tive uma oportunidade, assim, eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha uma tia que morava na Inglaterra e a minha madrinha pagou minha passagem, então ficou acessível para mim. E o que minha mãe investiu, né, que foi o investimento de minha mãe, foi no curso de inglês. Eu escolhi um curso que fosse barato e a gente foi. Interessante que minha namorada, na época, que não era a Natália, ela conversou com um professor na faculdade que tinha feito a especialização dele na Inglaterra, em outra cidade. E aí, quando eu fui... da área de geo? Não, outra área. E aí ela foi junto e ela foi para... E ela foi para outra cidade, numa área de transplante de fígado, ficou num hospital grande, e eu fiquei estudando inglês em Londres. Né? Então, assim, é possível você ir para, por exemplo, Inglaterra, Londres, tanto para fazer o inglês, como você também, se tiver um professor seu que tem um contato lá, é super acessível como é na Inglaterra. A gente tem muita pergunta do pessoal, fala assim, mas 1 mês vale a pena, 2 meses, quanto tempo você ficou, né? Qual foi a sua Eu fiquei nas férias, a gente tinha umas férias grandes do 4º e 5º ano, acho que deve ser a mesma que Jota fez, e era 2 meses e meio. E eu fiquei 2 meses e meio, é bastante, 2 meses e meio.
Mas eu acho que vale a pena. Mesmo se você tiver um mês de possibilidade, eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar esse gancho. No meu caso, que era para fazer inglês, as dicas que eu posso dar aqui no podcast, eu dou em algumas aulas minhas, é o seguinte, que você vai pro estágio, aproveite. É aquele negócio que a gente fala, né? Aproveite ao máximo, dê o seu gás, sirva, seja útil, todas aquelas coisas. Mas no caso do inglês era o seguinte, eu só falava inglês. Não fale português. Eu não falava português. E todos esses estágios aí, o de Jota, o de Davi, dá para você usar dessa forma. Quando eu tinha tão claro isso que os primeiros brasileiros que eu encontrei lá, eles me perguntavam alguma coisa em português, eu respondia em inglês. Devia ser considerado um mala, um chato cuzão. do caralho. Esse cara é cuzão, né? Com certeza. Porque eu respondia em inglês. Só que aí depois, o cara ficava meu amigo. Sabia que eu não era cuzão e continuava conversando em inglês comigo. Depois ele falava, Danilão, porra, eu gosto pra caralho disso aqui, seu, velho. Que você, desde que eu te conheci, você ficou falando inglês. A gente poderia ter... Viajei com alguns amigos. Imagina, a gente ia ficar só falando em português a viagem inteira. Só que a gente passou a viagem toda só falando inglês. Isso é uma lenda, assim, né? Eu vou falar da minha experiência com o intercâmbio, é de você achar que você, não, eu vou parar e não vou conviver com brasileiro. E isso não tem como, não sei se você Você convive com brasileiro, isso aí é uma coisa que não atrai. A gente até se encontrou. Sim, a gente viajou, a gente foi... A gente esquiou a primeira vez, foi... A primeira vez lá. que eu esquiei, Foi lá. E aí eu tive duas experiências de intercâmbio, né? Eu fiz esse intercâmbio de inglês, de estudar inglês. Eu fiz logo quando eu entrei na faculdade, eu passei 2 meses no Canadá. Depois eu fui 1 mês para os Estados Unidos, para casa de uma amiga de minha mãe. E é justamente o que você falou, eu passei 2 meses. Você aprende muito nesses 2 meses, ou 1 mês que você tenha. E no outro mês que eu passei lá, que foi 2 anos depois, você melhora muito mais, entendeu? Não é uma coisa que você faz 1 mês, perde. Se você tem condição, só tem 1 mês de férias, e você tiver a possibilidade de fazer 2 meses, 2 anos, o seu crescimento vai ser muito grande, né? Você aprende... Vocês sentiram na chegada, só pegar um parêntese bem rápido aqui. Eu tinha feito inglês, cursinho fora, colégio, aquela coisa. Mas nunca tinha saído do Brasil. Tinha saído uma vez com 10 anos de idade, sei lá, bem rápido. Vocês sentiram assim, eu lembro que os primeiros dias era totalmente diferente do que eu lembrava do... Não, você não conseguia pegar, falar, cara, não tô entendendo porra nenhuma. É diferente. Aí, e pega rápido. Aí pega rápido. Pega rápido. 3, 4 dias você já tá, desenrola. E o meu segundo intercâmbio, assim, eu considerando esse comum, foi um que poucos estudantes fazem, né? Que eu fiz 6 meses do internato, eu aproveitei 100% do meu internato. É bem comum. Fora. E tem muita pergunta disso, né? Eu fui pra Espanha, eu fiz 6 meses do internato na Espanha, e a galera pergunta, a nossa faculdade, a nossa universidade, ela tinha convênio, né? Então, assim, teoricamente, todas as faculdades, o internato, você pode fazer 25% fora. Seja fora da sua cidade, dentro do Brasil, ou fora do Brasil. Tem algumas que isso é obrigatório, de fazer um optativo, e tem outras que você tem um direito de fazer se quiser. Assim, isso é uma coisa que é negociável com cada faculdade. Ninguém vai chegar para você, Jota, você sabia que você pode fazer um intercâmbio? Você quer ir você quer ir, as pessoas falam, mas minha faculdade não me falou que eu tinha isso, mas na minha também não me falou que tinha isso, né? Isso é o que a gente fala, a proatividade, né? E a UFBA, ela inclusive... Você pensou em fazer isso por quê? É isso que eu vou chegar. A UFBA ela dificultava. Então assim, eu sempre... eu conheço o Jota há muito tempo. No nosso meio, era muito comum o pessoal fazer intercâmbio no ensino médio. No ensino médio, Eu não tive a oportunidade de fazer Também no ensino médio e eu sempre quis fazer o intercâmbio. Né? E aí eu fiz esses mais curtos de 2 meses, de 1 mês. Só que eu percebi que esse intercâmbio de 1 mês, 2 meses, você tem o aprendizado do inglês, da língua, mas você não tem a experiência cultural, né? Você com 2 meses, 3 meses, você não consegue ter essa coisa que é o que o intercâmbio faz, né? É você experimentar uma cultura diferente, você conhecer pessoas e viver de um outro modo. E eu percebi que isso era uma coisa que eu queria. E aí a UFBA, inclusive, ela dificultava isso na medicina. Por quê? Não, ela falava que você só podia fazer o seu internato optativo no 6º ano. E isso é dar um tiro no pé do estudante de medicina, né? Porque ele chega e fala, é o ano que eu vou estudar para residência. Eu vou abrir mão de estudar para minha residência, atrasar a minha formação, logo estar ali na boca do gol para começar a botar seu dinheiro no bolso, e aí quase ninguém faz. E como era uma coisa que eu queria muito fazer, eu paguei o preço. Falei, não, essa é a minha prioridade, é a única oportunidade que eu vou ter de fazer isso, e eu quero fazer. E a minha motivação, diferente de todos os estudantes, até das pessoas, não era médico. Era ter uma experiência de vida fora, né? E eu utilizei a faculdade como essa possibilidade, mas o meu foco lá não foi aprender medicina. Tanto que eu digo, eu não aprendi medicina lá. A medicina era secundária, era só um motivo para estar lá.
E voltando aos ganhos, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes de viajar e outra depois de viajar. Porque assim, o primeiro, segundo mês, até o terceiro mês, quando você passa, é como você começa a virar a chave. Você começa a entender que você não tem os seus mesmos amigos, que a sua família são seus amigos que estão lá, e você começa a ter um outro estilo de vida, né? Você começa a valorizar outras coisas. O tempo vai passando e você não volta para sua vida. Então você precisa ter uma vida nova. E aí você vai mudando tudo completamente. Inclusive, quando você volta, você tem que se reacostumar à vida que você estava tendo lá. Né? Você tem que voltar aos seus padrões, as coisas que você quer. E o crescimento, é isso que eu falo, o crescimento disso é uma coisa que as pessoas não têm noção de como isso vai repercutir no futuro profissional, que é de você aprender a lidar com gente diferente, de você respeitar opiniões diferentes. O crescimento pessoal traz um ganho absurdo. Então eu acho que eu fiz assim, meus pais eram contra e falavam, e a residência? Eu falava, não tem problema, eu faço ano que vem. Eu dou um jeito, eu trabalho. Como é que você escolheu para onde você ia? Eu queria ir para um lugar que tivesse uma cultura parecida com a do brasileiro. Eu não queria a Alemanha, que é aquele povo frio. Eu não queria aprender uma nova língua. Já sabia relativamente bem inglês. E aí eu falei, não, espanhol é uma boa língua. Já tinha vários amigos que tinham ido para a Espanha e era unânime. Todo mundo falou, a Espanha foi a melhor coisa que eu já fiz. É o melhor lugar para fazer intercâmbio. Eu escolhi uma cidade pequena, universitária, Santiago de Compostela. 20% da população é estudante. Você andava de bicicleta lá? Não, andava a pé. Mas deu conta de muito bicicleta lá? Muito. E aí é isso, eu acho que um dos principais ganhos do intercâmbio não é assim, lógico que você puder unir a medicina, uma língua, ótimo. Mas se você for para Portugal para aprender, você não vai aprender uma língua. Mas o ganho que você tem de experiência e de conhecer uma nova cultura e conhecer pessoas, isso você vai olhar para trás e você vai saber exatamente como que isso te ajudou, né? E não tem curso que ensine isso. Isso fica unânime aqui. Acho que foram 4 experiências totalmente diferentes. E isso é unânime, né? Independente, você vai aprender medicina, não vai tal. Não vai ser a medicina daquela experiência que vai mudar a sua vida, não vai. Vai ser a vivência que você vai ter e tal. Que você pode ter um pouquinho de medicina ali, cá e tal. Cada um vai encontrar a melhor oportunidade para ir e o melhor momento. Não existe o melhor momento, pessoal. Isso é uma pergunta frequente também nas caixinhas. O melhor momento é o primeiro ano, é o segundo, é o internato. Quando tiver uma boa oportunidade que se encaixe com o seu contexto familiar, social, financeiro. Cada um vai ter o seu melhor momento. Não existe o melhor momento médico. Isso vai me tornar o melhor médico porque eu fui no melhor momento. Não, isso não existe. Até porque tem várias, você pode conseguir bolsa ou não pode conseguir bolsa. Sua faculdade pode ter ou não. E aí eu queria perguntar do Danilão. O Danilão tem uma pegada meio assim de correr atrás das coisas, né? Se você quisesse fazer um intercâmbio e sua faculdade não tivesse um convênio, digamos que você quisesse, sei lá, aprender alemão e ir para a Alemanha, o que é que você faria se você quisesse fazer um intercâmbio de 6 meses? O que é que você faria? Assim? Hoje eu ia começar a mandar e-mail, né? Eu percebi que a maioria dos locais, principalmente se você quiser fazer alguma coisa médica, eles são muito abertos. Os serviços são muito abertos. Eu acho que existe uma questão de visibilidade. A impressão que eu tenho hoje. Assim, grandes serviços americanos, por exemplo, eu conheço mais os Estados Unidos, eles receber gente traz muita visibilidade para eles. Por exemplo, um chefe lá. Ele recebe a pessoa vê ele falando lá e isso dá notoriedade, isso... Eles recebem pacientes de outros países. Por exemplo, tem um neurocirurgião famoso, que é até brasileiro, que hoje ele é o titular de um serviço na Alemanha, que ele recebe pessoas do mundo todo que vão para a Alemanha operar ele, inclusive brasileiros. E por que ele tem essa notoriedade? Porque ele recebe brasileiro lá, ele recebe indiano, ele recebe árabe. Então as pessoas vão operar com ele, particular, a universidade também ganha com isso. E ele ganha porque ele recebe as pessoas. Então as pessoas são muito abertas a receber você. Então, quando você acha que não, mas se você mandando e-mail, Observer, que é esse estilo que eu e Jota fizemos, que Jota fez na graduação e eu fiz na residência e ele se fez na residência também. Então, é muito fácil de aceitar. Ele já tem uma burocracia toda feita, não é uma burocracia que nem nos moldes Universidade Federal aqui da Bahia aqui, que você teve que passar. É uma coisa simples, no máximo você tem que fazer alguns exames, raio-x de tórax, PPD, umas coisas assim, besta, vacina, e manda a carta e pronto, e você vai, entendeu? E outra, entrando em contato antecipadamente, tem muitos lugares que eles conseguem auxílio, seja para lugar de ficar na própria universidade, seja alguma ajudazinha financeira vinculada a algum projeto, porque aí você pode até pensar coisas vinculadas a projeto, ou auxílio financeiro para o cara ficar em moradia de universidade e tal. Claro que depende, não é todo lugar que vai ter, mas vai ter muitos lugares que vão ter alguma ajudazinha, ou o cara vai dizer, tem aquela oportunidade, aquele edital que você pode tentar e tal. Com organização e antecipação, você consegue
correr atrás até, inclusive, disso, de um auxílio, né, financeiro, ou lugar pelo menos para morar, que já é uma grande economia. E para esclarecer uma coisa assim, não é mandar um e-mail e você vai esperar, Vai não. receber a resposta, Você vai não. chegar, você vai olhar, não, entra na faculdade, não, você quer ir para os Estados Unidos, por exemplo. Tem quantos estados nos Estados Unidos? 50. Você entra em 50 e pesquisa as faculdades que tem e você vai entrar no site e mandar 50 e-mails, 70 e-mails. Olha assim, uns 50 vão te ignorar, 15 vão dizer que não pode, 4 vão dizer talvez e um vai dizer que pode. Se você tentar... Agora sim, as pessoas acham que tem que chegar pra ela, né? Que alguém tem que chegar, ô Danielinho, vem aqui, não vai cair no vamos colo. vamos ali. Você quer vir aqui fazer Sim. um estágio? Não é assim, Não né? vai cair no colo. Não é assim, você tem que correr atrás. Os 2 estágios que eu fiz, eu corri atrás. O da faculdade foi um estágio pago, tipo, eu paguei para a universidade para estar lá. E aí, mas eu recebi auxílio para ficar, tinha uma moradia perto que a gente tinha desconto, era muito mais barato do que você alugar um apartamento na cidade, por exemplo. Eu ficava do lado do hospital, tinha um ônibus que passava na porta do prédio que eu estava, me levava e de volta para o hospital de graça, então tinha uma certa estrutura já para pessoas de fora. Na residência, já foi o contrário. A USP fez um simpósio em conjunto com o pessoal de São Francisco, e aí eu falei, cara, a USP está aqui, ó, meus chefes estão fazendo uma coisa junto com os chefes de lá. Primeiro, se estão fazendo junto é porque a universidade lá é boa, top para cirurgia vascular, então é um bom lugar para eu ir. E segundo, o link já está feito, a relação já está feita. Quando você tem a oportunidade de pedir pessoalmente, isso é muito bom, né? Porque assim, a pessoa, quando você pede a coisa olho no olho, a pessoa, é mais difícil ela te dizer não, entendeu? Então, se você pede no olho, se você tem a oportunidade de... Isso pra tudo, né? Pedir mesmo, né? Com humildade. Então, isso é uma oportunidade muito boa. Chegou um professor estrangeiro para dar uma aula na faculdade, vai lá, se você quer, vai lá, converse com o cara, se apresente para ele, né? Sim. Eles tinham uma reunião lá no serviço de Pittsburgh, eu era estudante, tá? Então tinha uma certa restrição, mas depois, na residência que eu já fui, no último ano de residência de cirurgia vascular, porra, eu já era um cirurgião formado e eu já estava terminando a minha residência de cirurgia vascular. Então, eu já era visto como uma pessoa madura, já na fase final do treinamento. E eles tinham uma reunião lá, que era a cada 2 semanas, que os residentes, fellows, apresentavam alguma coisa e tal. E era uma coisa para toda a região da Califórnia. Tipo, tinha umas 3, 4 universidades por videoconferência, não estava em pandemia nem nada, mas já era tudo por videoconferência. E aí o chefe me pediu, falou, JP, até lá era JP, eu não tenho mais nome em lugar nenhum. JP, eu quero que você apresente pra gente como que é a rotina de vocês lá no Brasil. Então, essa troca. Para ele é bom saber como é que funciona lá. E aí eu mostrei como é que funcionava o hospital. Tá brincando o com HC. comida, tio? Sua mãe não te ensinou que não se brinca com comida. Então, tudo é uma troca de cultura, de conhecimento. Né? Eu estava lá para aprender, mas eu pude contribuir alguma coisa também. Né? Mas sem dúvida nenhuma, o crescimento é exponencial. Nos 2 momentos, eu aprendi muito. Tanto na graduação, quanto no final da minha residência, da minha formação médica. Acho que tá chegando nos finalmente, né? Acho que... Não, eu vou deixar mais fazer a questão financeira aí, aproveitando. Eu dei um pouco de sorte, né? As 2 experiências que eu tive foram com auxílio financeiro, né? Na graduação, que foi essa que eu já comentei, que era um edital que tinha da assessoria internacional, que a gente ficava morando num prédio só para os estudantes daquela experiência de estágio e tinha uma bolsa mensal. Não lembro o valor exato agora, $600, $1.000, sei lá. Isso foi em 2010. E na segunda vez, que foi no R5 da residência, no final da residência, que foram 3 meses em Cambridge, na Inglaterra, que já foi um Research Fellow e tal, e foi vinculado a um projeto de pesquisa. E aí a dica que eu vou deixar para aqueles que gostam de pesquisa, que tenham isso como um interesse maior, né? Seja como carreira para frente ou só durante a graduação, enfim, que vejam isso como uma oportunidade também. Se você tem interesse em pesquisa, já está envolvido com iniciação científica, pesquisas e tal,
De repente, o seu orientador vai ter contatos, o que vai facilitar muito o seu acesso a várias universidades, etc. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas de voltada aí para ciência, pesquisa e tal. E lá na aula 4, se eu bem me lembro, eu falo bem isso. Um pesquisador, ele é um pesquisador em qualquer lugar do mundo. Então, assim, um médico ele tem que revalidar, um cirurgião, jamais um cirurgião vai operar um paciente em outro país. Mas você, como um pesquisador, como um research fellow, um estudante de pesquisa e tal, o que você vai fazer com pesquisa aqui no Brasil, você vai também conseguir fazer lá. Um pesquisador é um pesquisador em qualquer lugar do mundo. E aí você vai ganhando espaço nesses lugares. Então, hoje você é um estudante, amanhã você é um research fellow, depois você é um pesquisador visitante, depois você é um investigador principal num projeto muito cêntrico. Então, assim, veja também essa oportunidade com pesquisa, não só como uma forma de você, de repente, ter uma bolsa que vai lhe auxiliar, lhe permitir, às vezes você não tem condição financeira nenhuma, mas tendo uma bolsa, de repente, já facilita, aí você fica na universidade e tal. E lá na frente isso vai criando vínculos para você, o networking, né? Na segunda vez que eu fui mesmo, tive um auxílio financeiro muito bom, de 5.000 libras para moradia, tive condição de levar minha mulher, Lari, Raul, e a gente ficou 3 meses lá, não paguei moradia. Paguei outras coisas, o custo do dia a dia era eu que pagava. Eu já trabalhava e tal, né? Residente, terminando a residência. Mas a parte de onde morar, consegui através do projeto. Então, vejam com esse olho também de, pô, será que seu orientador não consegue ter uma abertura e lhe permitir essa oportunidade? E mesmo que não vale a pena, assim, é com aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que é um investimento na gente, né? Uhum. É o maior investimento que tem. Sim. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar na residência no R3. E aí juntei meu dinheiro do R3, do R4 e do R5 e gastei todo o meu dinheiro no meu estágio. Eu gastei 50 mil reais. E é muito gasto. Sempre é mais gasto do que você imagina. Sempre. É muito gasto. Eu gastei 50 mil reais. Eu não sou tão organizado assim de saber todos os gastos. E na nossa época, tava mais barato do que hoje ainda. A o dólar tava mais barato. Então, vocês estão assistindo esse podcast em 2025, mas lá em 2020, 2019, era muito melhor a cotação. Escapa a piada. Exatamente. Um exemplo das oportunidades que vão surgindo, o cara que foi meu R+, meu preceptor, quando terminou, ele foi fazer um Research Fellow nos Estados Unidos. Era para ficar 6 meses, e aí acabou ficando por mais 6, ficou 1 ano, e já passou quase 1 ano e 6 meses, e ele continua lá, já planejando revalidar diploma, porque as portas foram se abrindo para ele lá. E é uma medicina que te encanta. Ele atualmente ele mudou, ele foi para Mayo Clinic e agora ele está no Texas, em Houston. E eu queria falar... Mas, assim, é uma medicina que te encanta, porque tudo que você lê no livro de atualização, você consegue enxergar lá, sendo feita. Não é uma coisa que é pouco palpável ainda aqui no Brasil, lá é realidade. Então, Eu queria que vocês estão ouvindo, assim, a gente, os mais novos e até os mais velhos, cuidado com a pergunta assim, vale a pena, né? Porque a gente tende a fazer essa pergunta, vale a pena, e a gente não tem como saber tudo que vale a pena, né? Você não tem como saber até hoje se valeu a pena os seus 50 reais que você gastou lá. Mas talvez daqui a 5 anos você consiga fazer o link de coisas que você só conseguiu atingir por ter feito esse estágio, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz sem saber se vale a pena ou não, né? Nem tudo, no momento que a gente está fazendo, a gente não tem como saber se vale a pena ou não fazer aquilo. E pode ser que não vale a pena. Mas você só vai valer a pena se você fizer. Se você não fizer, aí que não vale a pena mesmo, né? Não tem como, nunca a gente tem como ter a certeza se é payoff, né? Se você vai ter a recompensa por isso ou não. Mas você tem que pagar para ver. Você tem que se expor ao desconforto, ao novo. Não fazer é a profecia autorrealizável, né? Que não fiz, mas não valia a pena mesmo, aí você não faz, aí não tem os louros, aí tá vendo que não valeu a pena, aí enfim. Mas uma outra coisa faça valer a pena. Exato. Isso aí, no primeiro estágio, ainda lá na graduação, eu falei, todo mundo que estava lá, das outras faculdades e tal, dos brasileiros, eles eram mais velhos que eu. E, cara, o que me fez mudar da cirurgia torácica para a endoscopia foi porque o pessoal que estava lá, alguns já tinham passado na endoscopia e falou, cara, vai lá que vale a pena, o chefe é muito gente boa e tal, tal, tal. E eu consegui coisas que eles não tinham conseguido.
Talvez porque eu me dediquei mais, não sei, mas todo dia eu voltava com uma pilha de papel de up-to-date, que tudo que eu via, ele me imprimia, me entregava e eu estudava em casa. E eu levava no dia seguinte todo grifado de marca-texto, etc. Cara, ele me fazia as perguntas, eu respondia. No meu último dia de estágio, eu era o mais novo. Ele me falou assim, João, vai lá e examina esse paciente para mim. Vê se eles pediram endoscopia. Vê se precisa de endoscopia mesmo ou se é colono. Cara, meu estágio era observership, eu era quarto ano. Eu não tinha Sabia essa nada, capacidade. E aí, nesse dia, eu fui lá, avaliei. Lógico, é muito mais. Era uma decisão fácil. Né? O primeiro exame numa hemorragia digestiva é sempre endoscopia. Né? Raras exceções da colono, mas via de regra é endoscopia. Então, era certo, era endoscopia. Depois, um pouco mais maduro, eu percebi que ele me deu uma falsa autonomia. Ele já sabia que o exame era aquele. Só para lhe estimular, né? Mas o que eu aprendi de ter ido lá sozinho foi uma coisa totalmente inusitada. Foi a primeira vez que eu entrei numa UTI sozinho, que aí eu pude perceber a dinâmica da UTI. Lá a UTI era uma coisa que me fascinava, eu gostava. E eu via que nos Estados Unidos é uma enfermeira por paciente. É uma coisa completamente distinta do Brasil. Eu cheguei lá procurando um médico plantonista, eu não tive acesso. Quem me passou todas as informações foi a enfermeira, que ela estava plantada no leito do doente. Então, essa dinâmica diferente da medicina, eu acho que é o que você mais vai crescer. Em conteúdo você cresce. Mas nessa vivência, esse amadurecimento profissional é uma coisa que não é mensurável. Eu vou reforçar rapidamente uma outra coisa aqui, já mudando um pouco, mas lembrando aqui, estava aqui tentando lembrar das perguntas que geralmente o pessoal faz. E essa vivência, pessoal, assim, de estágio fora, é muito pontuada no currículo. Mesmo que você olhe assim, não, mas a pontuação aqui, Davi, no edital eu olhei, é 1/10, é 2/10, é a mesma coisa que um estágio aqui no Brasil, é a mesma coisa que um resumo de congresso, é a mesma coisa que, sei lá, qualquer outra coisa. Uma questão que eu acertar mais, eu sou o cara de estudar, eu gosto de estudar, eu não só gosto dessas coisas de ficar fazendo frufru na faculdade, não. Eu gosto de sentar a bunda na cadeira e estudar, que tem gente que dicotomiza bem as coisas assim, né? É igual, se eu acertar 2 questões, eu já ganhei mais ponto do que esse estágio fora, que fez o cara atrasar um semestre. Nem tudo é prova. Primeiro, nem tudo é prova, e é aquilo que a gente fala. Na hora da entrevista, aquela arguição, avaliação subjetiva, isso vai lhe dar uma maturidade completamente diferente. Sim. Você vai ganhar muito na sua entrevista com essa experiência. Você consegue contar fora. uma história agradável, interessante. Total. Porque imagine, você é um entrevistado, você está entrevistando alguém. Tem um cara que foi para a Índia fazer um intercâmbio. Você vai querer saber como que foi esse intercâmbio, você vai se interessar por ela. Se você for um estudante que tirou 9, 9,5, não fez nada, acaba que você não se conecta com essa pessoa, né? Você não quer saber o que é que essa pessoa... Não tem nada que agregue na entrevista, né? As pessoas ficam olhando editalzinho, barema de entrevista. E se existe uma arguição, você pode ter certeza que é muito mais subjetivo do que aquela pontuaçãozinha que tá ali. Total. E é aí que você ganha, né? Na subjetividade. E reforçar também, puxando essa questão do momento. Não existe um melhor momento. Não existe. A pessoa fala, é melhor fazer no primeiro semestre, no quinto, no internato. É melhor fazer. Faça. Se você pode ir no primeiro, vá logo. Vá ontem, né? Se você puder ir ontem, vá. Esse é o melhor momento. Se não tem, o melhor é hoje. E aí mordendo e assoprando, né? E vice-versa. O que também não significa, pessoal, a gente está falando da experiência fora aqui e tal, mas assim, tem pessoas que não vão conseguir fazer. Seja por questão financeira ou familiar. A pessoa tem mulher, tem filho, tem esposo, tem pai, mãe que precisa cuidar, precisa estar ali. Enfim, inúmeras questões. Também não se sinta que assim, se eu não fizer estágio fora, então eu não sou padrão total. Não é isso. Não é também isso que a gente está querendo dizer. Então não fico com essa falsa impressão aqui também. Eu tive chefes lá no HC que eles iam uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para passar 2, 3 semanas. Abrir a mão do consultório de cirurgias para ir, porque era importante eles se atualizarem, eles conhecerem outros serviços. Então, assim, se você não fez na graduação, não quer dizer que você nunca mais vai fazer, não. Continua sendo importante ao longo de toda a sua vida, você continuar com essa troca de informações. Inclusive, assim, acho que a maioria dos nossos chefes, eles tiveram muito menos oportunidades do que a gente teve, né? E do que provavelmente vocês que estão ouvindo a gente têm
do que a gente teve de ir para fora. Então, assim, eles são nossos chefes, a gente admira eles, são muito bons no que fazem, estão ensinando pra gente. Então, assim, também não é um problema, se você não tem condição, talvez, seja financeira, familiar, social, pai, enfim, qualquer que seja, tudo bem. Lá na frente você pode ter essa experiência também, você não vai ser menos médico também por conta Não, disso. de jeito nenhum. É um ganho, sem dúvida, mas... Se você tiver oportunidade, aproveite, mas tudo E bem, outra, se você não tiver... Assim, Lucas fez 6 meses valendo pela faculdade e tal. Os 2 intercâmbios que eu fiz foram nas férias. Nas férias. Um foi nas férias da faculdade, do 4º e 5º ano, e o da minha residência, na vascular lá, a gente não tinha opção de estágio fora. Então o que eu fiz? Eu peguei as férias, meu estágio pós-férias era ambulatório, que ambulatório roda R3, R4, roda um bocado de gente no ambulatório, e um cobre o outro, dá para se ajudar. E aí eu peguei minhas férias, mais 2 semanas do próximo estágio, e fiz lá 5 semanas nos Estados Unidos. Então, correr atrás. Eu não tinha oportunidade, eu não tinha uma estrutura na residência para fazer, e deu certo, eu fiz. Então, é lutar, é correr atrás, que dá certo. Danilão fala que as férias dele para ele é sagrada e tal. Eu penso um pouco diferente. Se eu puder viajar e curtir, todos os intercâmbios eu curti. O último da Califórnia, lá ela ficou 2 semanas lá. A gente fez um tour de vinho lá pelas vinícolas, conhecemos São Francisco, foi do caralho. No dos Estados Unidos também, rodei os Estados Unidos quase todo ali pela região. Você cresce muito, você curte suas férias também, mas você curte suas férias amadurecendo profissionalmente. Bom, acho que assim, o resumo é que uma experiência internacional ela é importante, seja na graduação, na residência ou até mesmo depois, né? Se você tiver essa oportunidade, faça, se esforce para isso, e não é o fim do mundo também, nem isso vai fazer, não é isso que vai ser o divisor de águas da sua formação, né? Se por acaso não for possível, porque querendo ou não, a maioria das pessoas não tem essa experiência e vivem normalmente e tranquilamente, mas médicos, o que a gente está querendo aqui é estimular que mais pessoas façam, não dizer que, se você não fez, você não vai conseguir fazer isso, muito pelo contrário, tá? Então, é isso, galera, estamos encerrando mais um episódio da 3ª temporada do 7º Cast. E como de praxe, se você curtiu, compartilhe com amigos. Se você não curtiu, compartilhe com seus inimigos. Até a próxima. Valeu!